Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. Hoje vamos trazer para vocês uma questão de geometria plana, uma questão fácil que envolve conceitos básicos de área de trapézio, teorema de Pitágoras, triângulo equilátero, mas principalmente o mais interessante dessa questão é que ela exige da gente um pouco de raciocínio lógico aplicado à geometria, uma coisa que normalmente a gente tem um pouco mais de dificuldade. Por isso que eu escolhi essa questão. É uma questão que vai servir de treino para a gente ter este pensamento lógico aplicado à geometria. Ok? Ficaram interessados? Então fica com a gente aí que o vídeo de hoje está bem legal. Roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje então. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. É uma questão do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, do ano de 2021. Uma das diagonais de um trapézio retângulo o decompõe em dois triângulos, sendo um deles equilátero, cuja medida do lado é 24 centímetros. Assim, é correto dizer que a medida da área do trapézio em centímetros quadrados é... Nota, um trapézio retângulo é um trapézio no qual dois dos seus ângulos internos são retos. E ele dá as opções abaixo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu desenhei alguns trapézios retângulos para ajudar no nosso pensamento e principalmente deixei aqui algumas ferramentas interessantes para a gente lembrar que a gente vai usar durante este processo, ok? Lembra que o nosso objetivo é sempre treinar. Então nem sempre eu estou fazendo um caminho mais curto, às vezes eu estou fazendo um caminho mais comprido, mas para a gente raciocinar, lembrar, visualizar tudo de maneira mais ampla, tá bom? Com relação à área do trapézio, eu vou lembrar para vocês que nós já gravamos um vídeo anterior sobre a área do trapézio, inclusive deduzimos essa fórmula através da divisão de dois triângulos e tal. Então quem quiser dá uma olhada lá. Hoje a gente não vai fazer essa dedução da fórmula do trapézio, mas vou deixar lá na descrição, em algum lugar vai aparecer o link para esse vídeo também, ok? Observem que ele não dá o desenho da figura, por isso que é importante este raciocínio lógico que a gente vai ter, e ele dá muito poucas informações. Ele diz que uma das diagonais do trapézio retângulo decompõe esse trapézio em um triângulo equilátero, ok? Primeiro, o trapézio retângulo, ele dá uma nota aí, nem precisaria, porque isso a gente já sabe, claro, que o trapézio retângulo é aquele que tem dois ângulos retos, ok? Desenho clássico dele, esse aqui. E aí ele diz o seguinte, uma das diagonais. Quantas diagonais possíveis eu tenho num trapézio? Duas. Vamos imaginar uma primeira diagonal e uma segunda diagonal. É claro que fazendo este desenho, mais ou menos nas proporções pedidas, vocês já devem olhar, pô, tá fácil, já achei o triângulo equilátero. Não podemos pensar ou confiar só na visualização. Muitas vezes a escala que a gente desenhou não bate. Então, por isso, temos que analisar. Olha só, esta primeira diagonal divide em dois triângulos. Este triângulo aqui é um triângulo retângulo, lembra? Esses dois ângulos são retos. Então este é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, obviamente, não pode ser um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Três lados iguais. Consequentemente, três ângulos iguais. Aliás, três ângulos iguais de 60 graus cada ângulo. Por quê? Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Se os três ângulos são iguais, 60
vezes 3, 180. Ok? Então, triângulo equilátero tem 3 lados iguais e 3 ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus, que medem exatamente 60 graus. Então, este não é um triângulo equilátero. E este aqui pode ser um triângulo equilátero? Não. Este lado é menor que esse. Então, o segmento de reta que vai unir este vértice com este vértice, ó, é maior que 90 graus. Um ângulo obtuso, obviamente, maior que 90 graus e maior que 60, que o triângulo equilátero tem que ter 3 ângulos de 60 graus. Então, este também não é um triângulo equilátero. A segunda diagonal divide o trapézio em 2 triângulos também. Este aqui, ó, é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo não é um triângulo equilátero. Então, a única possibilidade de que nós termos uma diagonal dividindo um trapézio e formando um triângulo equilátero é desta maneira. Vamos desenhar na figura maior aqui em cima. Eu vou apagar as outras duas embaixo, que eu só usei como auxiliar. Ok? Então, lembro que o objetivo principal é calcular a área desse trapézio. Uma das diagonais forma um triângulo equilátero cujo lado mede 24. 3 lados iguais, 24, 24 e 24 centímetros. Ok? Então, que eu já descobri, a base maior do meu trapézio é de 24 centímetros. Falta ainda a base menor e a altura. Base menor e a altura, para que eu possa aplicar a fórmula de área do trapézio. Observem que esta altura aqui é a mesma altura do meu triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero forma 2 ângulos retos e divide o lado em 2 lados iguais, ou seja, 12 centímetros e 12 centímetros. Claro que eu já poderia calcular esta altura aqui pelo teorema de Pitágoras. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa, cateto, cateto, eu já poderia calcular por aqui. Também eu poderia calcular pela fórmula de altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é igual lado vezes raiz de 3 sobre 2. Lembre que essa fórmula aqui ajuda bastante na hora da prova, porém, é uma fórmula que você pode deduzir. Ó. Você poderia ter visto aqui. Nós poderíamos até exercitar. Ó. Num triângulo equilátero, onde eu tenho lado, lado e lado sobre 2, formando 2 triângulos retângulos, ó. Como é que eu calcularia essa altura? Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Altura ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Altura ao quadrado é igual, ó, olha, aqui é como se fosse 4L sobre 4, não é? 4 dividido por 4, 1. Mesmo denominador, subtrai os numeradores, H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Posso tirar a raiz dos dois lados, raiz quadrada de H ao quadrado, H. Raiz quadrada de 3L ao quadrado, ó. Lembra, raiz quadrada de A vezes B é raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Então aqui, ó, é raiz quadrada de L ao quadrado, que é L.
vezes raiz quadrada de 3. Lembra também que a raiz quadrada de uma fração, a raiz de uma fração, né? Não necessariamente a raiz quadrada, a raiz de uma fração é raiz de A sobre raiz de B, ou seja, raiz do numerador e raiz do denominador. Então, tiramos a raiz do numerador, a raiz do denominador, 2. Altura igual L raiz de 3 sobre 2, que é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Aí foi só um exercício mesmo, nem precisaríamos disso para essa questão. Mas já que lembramos disso, vamos usar. Altura é a altura de um triângulo equilátero, então eu vou calcular que o meu H é L 24 raiz de 3 sobre 2. Divido 12, minha altura é 12 raiz de 3. Ok? Então, são paralelos, são da mesma dimensão, 12 raiz de 3. O que nos falta ainda? Para aplicar a área do trapézio, nos falta meu Bzinho, minha base menor. Aqui, formei um outro triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto e cateto. Aplico o teorema de Pitágoras e tenho que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? Vou isolar esse Bzinho aqui, Bzinho ao quadrado é igual a 24 ao quadrado, 576, menos 12 raiz de 3 ao quadrado. Elevo 12 ao quadrado, 144, multiplico por raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Bzinho ao quadrado é igual a 576 menos 3, 4, 12, 3, 432. Bzinho ao quadrado é igual a 144. Tiro a raiz dos dois lados dessa equação, raiz quadrada de b ao quadrado, b, raiz quadrada de 144, 12. Ok? Então descobrimos que a minha base menor é igual a 12 centímetros. De posse de todas essas informações, aí sim eu posso calcular a área do trapézio. Base maior mais base menor, que multiplica a altura, tudo isso sobre 2. A área do trapézio é igual a 36, que multiplica, posso simplificar, 12 dividido por 2, 6, vezes 6, raiz de 3. A área do trapézio é igual, 6 vezes 6, 36, vão 3, 18, 21, 216, raiz de 3. Alternativa D. Ok, pessoal? Boa questão? Tranquila? Printa a tela aí, que essa questão de hoje valeu a pena. Então, uma questão simples, exigiu da gente somente a área do trapézio, teorema de Pitágoras e o restante, o trivial. Porém, um exercício para a gente imaginar a divisão deste trapézio em dois triângulos. Qual das possibilidades de diagonais formaria o desenho que nos interessa? Ok, gente? Lembro que lá na descrição do vídeo tem um link com uma lista de exercícios similares a esse que a gente resolveu aqui, com gabarito para vocês baixarem e treinarem. Todos os nossos vídeos de resolução de exercícios tem na descrição,
uma lista de exercícios similares ao que foi desenvolvido no vídeo para vocês baixarem e treinarem. Vá lá no canal, veja a lista de vídeos, escolham por assunto que vocês querem ver, assistam o vídeo, deixa o joinha no vídeo, é claro, e aí depois vocês baixem a lista e treinem. Se encontrar alguma dificuldade, alguma passagem aqui não ficou muito clara, ou alguma dificuldade lá na lista de exercício, deixe os comentários aí embaixo. Se tiverem alguma sugestão de questão ou de tema, podem deixar os comentários aí embaixo, ou podem usar o e-mail que tem lá na descrição, manda mensagem para mim que eu vou tentando encaixar o pedido de vocês. Ok? Se curtiram o vídeo de hoje, essa é a hora do crava o dedo no joinha. Senta o dedo aí, curta o vídeo, divulgue o vídeo, divulga o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê uma moral pra gente e, mais importante, ative o sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Lá na descrição do vídeo, estou deixando também o link para a nossa página no Facebook. A nossa página, além de publicar os links para os vídeos a cada semana, nós também publicamos notícias de concursos, de Enem, de vestibulares. E o mais importante é que a gente traz também aspectos relevantes da teoria para vocês. A gente organiza em quadrinhos esquemáticos, sistematiza um pouco isso para ajudar no estudo de vocês. Ok? Combinado? Então, mais importante, que o treino de hoje tá pago.